Oi pessoal, meu nome é Aline Gimenez e hoje eu vou começar uma série de livros sobre casamento. Esses vídeos, eles serão baseados nesse livro aqui, que é Decidindo Amar, Como Manter Seu Casamento Vivo e Ativo, do Gary Smalley e John Trent. Esses dois autores, eles são grandes especialistas em aconselhamento, relacionamentos familiares, eles são palestrantes, têm muita coisa para ensinar. Eu li esse livro há anos atrás e ele me impactou muito, mas eu acabei de ler, guardei na estante e lá ficou por anos. Recentemente eu peguei ele novamente, comecei a reler e eu vi que esse livro realmente pode ajudar muita gente nos seus relacionamentos, assim como ele me ajudou. E eu percebi que eu não podia guardar esse conhecimento só para mim, eu tinha que transmitir para outros casais que podem também ter o seu casamento renovado. Por isso, eu decidi fazer esses vídeos curtos para que vocês possam ir colocando em prática cada conceito que aprenderem. Eu vou passar um conceito hoje, vocês vão colocar em prática. No próximo vídeo eu passo mais um conceito e vocês vão ver como isso vai renovar o casamento de vocês. Ele começa o livro contando que um dia ele estava fazendo uma conferência numa cidade, uma outra cidade, e ele ficou hospedado na casa de um casal amigo. Só que quando ele voltou da conferência, ele percebeu que a chave que eles tinham dado para ele entrar na casa, ele tinha esquecido. E ele não podia entrar, eles tinham saído e iam demorar, já tinham avisado que iam demorar, e ele não tinha onde dormir. Aí ele lembrou que conhecia um outro casal naquela mesma cidade. Então ele foi para aquela casa e chegou lá, explicou a situação, eles, claro, deixaram ele dormir lá, ele dormiu. No dia seguinte, quando ele acordou, o marido já tinha ido trabalhar, os filhos tinham ido para a escola e a esposa estava lá preparando o café da manhã para ele. E quando ele estava no café, a mulher falou para ele: olha, hoje eu tenho que te falar que eu estou saindo de casa. Assim que as crianças voltarem da escola, eu vou me separar do meu marido porque o casamento está péssimo e não tem mais solução. E como Deus já sabia disso antes, Deus providenciou para que ele fosse dormir naquela casa, porque Deus não queria que ele se separasse. E ele pôde passar para aquela mulher todos os conceitos sobre casamento que ele já tinha aprendido no seu próprio casamento, nas dificuldades que ele já tinha tido, e também com anos de aconselhamento. E dessa forma, aquele casamento foi totalmente restaurado. Claro que não foi da noite para o dia, mas a transformação começou naquele dia, porque a mulher aprendeu esses conceitos. E é esses conceitos que ele escreveu nesse livro e que eu vou passar para vocês hoje. Conceitos que podem transformar o seu casamento. Talvez você pense assim: meu casamento está tão ruim que nada do que você disser vai fazer diferença. Ou talvez você pense: eu não acredito em fórmulas mágicas. Realmente, não há fórmulas mágicas. Mas o casamento daquela mulher estava péssimo, estava tão péssimo que ela ia sair naquele dia de casa. E ele foi transformado. Então isso não é uma fórmula mágica, isso é um passo a passo, que vai exigir de você muita disposição, muita coragem, muita dependência de Deus. Mas sim, é possível. Assim como aquela mulher teve seu casamento transformado, você também pode ter. Porque Deus é o maior interessado em que seu casamento dê certo. E Ele nos dá todas as instruções na Bíblia, na sua palavra. Só que a gente não lê. Ou quando a gente lê, a gente acha que elas servem para o nosso cônjuge, não para nós. Mas a base de todo esse processo de transformação é entender que a mudança começa em você e não no outro. Porque é muito fácil ficar entusiasmado pensando assim: olha, ele tem tanta coisa para mudar, ele vai aprender, vai mudar tudo. Né? A gente tem uma lista de coisas que o nosso cônjuge tem que mudar. Mas quem está vendo esse vídeo é você e não ele ou ela. Então é você que tem que começar a mudança. E o outro vai mudar à medida em que ele vê a sua mudança, a sua transformação. É a sua mudança que provoca a mudança do outro. Agora, se o seu casamento já é bom, esses conceitos vão te ajudar a torná-lo melhor ainda. Se ele está ruim, com certeza ele vai melhorar. E se ele está quase acabando, não desista antes de
ver esses conceitos e aplicar no seu casamento. Você vai ver como ele vai melhorar. A salvação, a solução, sim, tá? Mas você tem que se comprometer a aplicar o ensino que vem da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual para a gente ter uma vida plena e feliz. Não só no casamento, em todos os aspectos dela, mas no casamento, com certeza, vai haver transformação se você aplicar os conceitos bíblicos. Bom, vamos passar para o primeiro conceito. O primeiro conceito que a gente precisa aprender e que está aqui no livro para renovar o seu casamento é a honra. Honra é a base, é o princípio mais importante para termos um relacionamento saudável. Não só com o nosso cônjuge, com todas as pessoas. É importante demais para você ignorar isso. A honra, ela está no centro também da nossa relação com Deus, não só da nossa relação com as pessoas, né? Em grego, a palavra honra significa algo que tem peso próprio. Quando a gente honra alguém, nós estamos demonstrando que o que essa pessoa faz, ou diz, ou ela tem grande peso para nós. Ela é extremamente valiosa. Quando Paulo quis que os crentes de Corinto se arrependessem do seu estilo de vida, que era imoral, ele disse: pois foram comprados por alto preço, ou com honra. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Está lá em 1 Coríntios 6:20. Honrar a Deus, então, significa que nada na terra ou no céu é tão valioso como o Senhor. Mas aí, como que a gente aplica isso na nossa relação conjugal? 1 Pedro 3,7 diz: da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensíveis no convívio com ela. Pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, com honra, para que nada atrapalhe suas orações. Marido, você quer ter suas orações respondidas? Honre sua esposa. Da mesma forma, vocês, esposas, está lá em 1 Pedro 3, 1 e 2, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Então, esposa, você quer motivar espiritualmente o seu marido? Honre seu marido com seu comportamento respeitoso. Mas o que é honrar? Honrar alguém é a convicção de que você está na presença de alguém tão valioso que você fala, como quando Moisés, ele viu a sarça ardente e ele percebeu que estava na presença de Deus e ficou, e agora, o que eu faço? Ou quando os discípulos viram Jesus acalmar a tempestade e eles ficaram, gente, descobriram que era o próprio Deus e falaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas para decidir honrar o seu cônjuge, você deve pensar o que realmente importa para você. Faça uma lista de prioridades. Deus com certeza deve estar acima de tudo, mas se você é casado, o seu cônjuge deve vir logo depois de Deus. Ele deve ser a pessoa mais importante na sua lista. E em que lugar será que seu cônjuge está hoje na sua lista de prioridades? Talvez você pense que ele está lá em cima, mas experimenta perguntar para ele, veja o que ele diz. Talvez a resposta dele seja diferente. Talvez ele diga, não, eu acho que eu estou lá embaixo na lista. Então, é a hora de rever essas prioridades. Você já percebeu que você precisa honrar o seu cônjuge, né? Mas como você vai fazer isso na prática? Por exemplo, você já fez uma festa surpresa para um amigo especial e os olhos dele brilharam e ele ficou, gente, eles realmente gostam de mim. Então, você honrou o seu amigo. Ou quando você recebe alguém muito especial na sua casa, aí você põe uma roupa bonita, você recebe a pessoa na porta, você põe aquela louça boa, você faz uma comida gostosa, você está honrando aquela pessoa. Mas aí, quando seu marido chega em casa, depois de um dia de trabalho, você nem se levanta de onde você está. Você fala, se quiser comer, vê se tem comida na geladeira.
A quem você está honrando? Da mesma forma, quando você vai em um evento e tem um palestrante famoso e você presta muita atenção e fica anotando tudo, porque tudo que aquela pessoa falar é importante. E aí, quando a sua mulher vai falar alguma coisa para você, você nem tira o olho do celular. A quem você está honrando? Quando a gente honra alguém, a gente decide que aquela pessoa é especial e importante. A honra, ela é dada como um ato de graça para alguém, mesmo que a pessoa não mereça. O Senhor decidiu nos honrar quando a gente não merecia de jeito nenhum. Está lá, Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Pecadores merecem alguma coisa? Não, nós não merecíamos, mas Deus decidiu nos honrar, mesmo não merecendo. Ele nos honrou com a morte de seu filho e a salvação. Pensa bem, você pode ver um violino velho e pensar, é só um violino velho. Aí você olha a etiqueta e vê, é um Stradivarius, é muito valioso. Ou então, tem coisas velhas que você pode ter em casa e de repente alguém decide que aquilo é uma antiguidade e aquilo passa a ser caríssimo. Por que as pessoas conseguem pagar um preço alto por uma coisa que era só uma coisa velha? Porque elas decidem que aquela coisa é valiosa. Quem decide se aquela coisa é valiosa ou não é quem vai pagar por ela, né? Eu decido se o meu marido é valioso ou não, se ele merece honra ou não. Se eu decido que ele merece honra, eu vou dar honra a ele. Mas e se eu acho que a pessoa não merece a honra? A resposta é, você quer que o seu casamento floresça ou você quer que ele murche? Você quer que ele seja forte ou fraco? Se você quer que ele floresça, você tem que decidir que vale a pena investir no seu marido, que vale a pena investir nesse casamento e que você deve honrá-lo. Então, decida honrá-lo, independente do que o outro fizer. Talvez você tenha medo que o seu cônjuge tire vantagem, né, de você e que as coisas fiquem piores do que já estão com essa atitude. Mas você precisa entender que a honra e o amor, eles se estimulam mutuamente. Quanto mais honra, mais amor. Quanto mais amor, mais honra. Nós somos ensinados na Bíblia a amar e a honrar uns aos outros. Romanos 12:10 diz: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Então, a honra deve ser dada como um ato de obediência ao mandamento de Deus, mesmo que eu não sinta, que eu não queira fazer isso. Além disso, a honra indica que alguém é valioso, mas a honra não é uma absolvição de todos os erros que a pessoa cometeu. Não. A pessoa continua errando naquilo que ela continua a errar, mas você decide honrá-la. Agora, se você colocar a honra em primeiro lugar, os sentimentos positivos, o amor, ele vai começar a fluir. Essa que é a questão. Quanto mais honra, mais amor. A Bíblia diz, onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Em Mateus 6:21, Jesus é que falou. Então, os nossos sentimentos, eles estão nas coisas a que nós damos valor. Se você considerar que o seu cônjuge é um tesouro, ou seja, se você honrar como algo valioso, você vai começar a ter sentimentos a respeito dele de amor. Eles vão aumentar da mesma maneira que a honra aumentar. Da mesma forma, se você começar a desonrar o seu cônjuge, você logo vai começar a ter sentimentos negativos em relação a ele. Mesmo que essa desonra seja só na sua cabeça, que você ficar pensando mal dele, aí o seu amor diminui. É impressionante, né? Então, o que você deve fazer? Para de desonrar o seu marido e comece a honrá-lo. Pare de desonrar a sua esposa e comece a honrá-la. Então, como manter distância da desonra? Primeiro, não despreze as opiniões, os conselhos, as crenças, aquilo que a pessoa pensa. Não ignore seu cônjuge, trocando a atenção dele pelo celular, pelo computador, pela TV, qualquer outra coisa que você estiver fazendo. Não ria das suas fraquezas e das suas falhas. Não o despreze, menospreze pelas suas falhas, todos falhamos.
Não ataque verbalmente, não critique asperamente seu cônjuge. Não deixe de valorizar pequenos atos de bondade, pequenas coisas boas e certas que ele fizer. Não pratique maus hábitos na presença do seu cônjuge se ele já falou que ele não gosta daquilo. Não dedique mais tempo a outros compromissos ou a outras pessoas do que ao seu cônjuge. Não o domine nem o trate como criança. Isso é uma grande desonra. Não deixe de pedir perdão quando errar com ele. Ele merece o perdão, seu pedido de perdão. Esse tipo de atitude não honra seu cônjuge e vai destruir todo o seu amor por ele. Trate seu cônjuge com base no seu amor por Jesus e não em seus sentimentos. Você se verá em meio a uma guerra espiritual, onde você será tentado a lutar por seus direitos. Mas esqueça isso. Obedeça ao Senhor. Porque o amor verdadeiro é colocar a honra em prática, apesar de todos os custos. Isso, evidentemente, não significa concordar cegamente com um cônjuge que nos faça desobedecer às leis ou se desobedecer a Deus. Não, cuidado com isso. E atenção, se você decidir hoje aumentar a honra na sua família, não se desaponte se o seu cônjuge demorar para aceitar ou demorar para entender isso. Porque ele tem observado suas atitudes ao longo dos anos e ele pode ter cicatrizes emocionais a serem curadas. Mas, com a honra sendo desenvolvida, há esperança de que possamos restaurar as nossas relações com Deus e com os nossos queridos. Há esperança, sim. Sentimentos que levaram anos para se desenvolver não mudam da noite para o dia, claro. Mas a honra persistente tem o poder de conquistar até o mais duro dos corações. Por isso, tenha fé. Comece hoje a honrar e você vai ver a diferença. Faça isso e no próximo encontro nós vamos passar mais um conceito para você que vai transformar o seu casamento. Até mais!